O touro verde da marinha Ryokugyu vem sendo um mistério há muito tempo, mas no capítulo 1052 descobrimos que ele está chegando em Wano, contra as ordens do seu superior. Você quer saber por que Ryokugyu foi para Wano, quais seus segredos e qual a sua relação com o Zoro e a família Shimotsuki? Então fica aqui comigo que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Até agora ainda não tivemos nenhuma revelação de qual a família do Zoro, mas tivemos muitas pistas que podem nos mostrar de qual família o Zoro é, e até mesmo quem é o seu pai. E neste vídeo eu vou te mostrar todas essas pistas. Mas então, vamos agora ver quem é o pai do Zoro. Enquanto Zoro lutava contra King, Hyogoro percebeu algo interessante sobre ele. Hyogoro disse que mesmo ele sendo um estrangeiro, ele se parece muito com o antigo daimyo de Ringo, quando era jovem, Shimotsuki Ushimaru. Ele ainda diz que eles são exatamente idênticos e que isto é assustador. Por esta fala, muitos acreditaram por muito tempo que Shimotsuki Ushimaru era o pai do Zoro, e até que fazia sentido, até que o Oda nos revelou que isso não é verdade. Em um SBS respondendo justamente essa pergunta, se o Ushimaru é o pai do Zoro, o Oda diz que não, ele não é o pai do Zoro, mas termina a resposta dizendo que os dois são muito parecidos. É praticamente impossível dizer que o Zoro e o Ushimaru não estão relacionados, eles são iguais, praticamente idênticos e provavelmente estão conectados por sangue. Mas se o Ushimaru não é o pai do Zoro, o que ele seria? E a resposta para isso é que ele é o avô do Zoro. E o verdadeiro pai do Zoro é o almirante Green Bull, também conhecido como Ryokugyu. Tá bom, eu sei que foi meio repentino, mas eu vou explicar. Então, para mim confirmar esta teoria, primeiro eu tenho que provar duas coisas. Que o Ryokugyu é o filho do Shimotsuki Ushimaru e que o Ryokugyu é o pai do Zoro. Então vamos começar. Ryokugyu é o filho de Ushimaru. Shimotsuki Ushimaru foi um espadachim lendário de Wano. Nós o conhecemos por ter um cabelo azul, viajando com uma raposa e usando um casaco com um desenho de touro, onde no anime esse touro é verde. Ushimaru também lutou contra Kaido para não deixar ele assumir o controle de Wano, mas ele acabou sendo derrotado. A primeira coisa que conecta Ushimaru ao Ryokugyu é que Ryokugyu significa literalmente touro verde em japonês. E em toda a história de One Piece, seja em Alabasta, Skypiea, na Ilha dos Homens Peixes ou em Wano, nunca, nenhuma vez, ouvimos algo relacionado a um touro verde. Apenas o Ushimaru, um cara que literalmente está vestindo um casaco com imagens de touro verde. Parece coincidência? Eu acho que não. Além disso, Ushi de Ushimaru em japonês significa touro. Então os dois têm alguma relação. Ryokugyu é o nome que ele recebeu do governo mundial quando se tornou um almirante. E como vimos, Ryokugyu significa literalmente touro verde. E vimos um touro verde no casaco de Ushimaru. Então ele pode ter escolhido esse nome justamente para honrar seu pai, que morreu na tentativa de não deixar o Kaido assumir o controle de Wano. Outra pista que também nos mostra isso é o fato de que ele disse ao Fujitora que estava jejuando. Talvez o motivo do seu jejum seja por tudo o que aconteceu no país de Wano, pessoas morrendo de fome, não podendo comer por não ter alimento suficiente. É só você olhar para tudo que o Orochi e o Kaido fizeram com o país, já que se o Ryokugyu realmente é filho do Ushimaru, ele também nasceu em Wano, e talvez até tenha sido um dos samurais que lutou contra o Kaido. E existem muitas pistas que mostram que Ryokugyu realmente veio de Wano. Não que apenas ele veio de Wano, mas que o Fujitora também. O Ryokugyu e o Fujitora se juntaram aos fuzileiros navais ao mesmo tempo durante o time skip, e o seu recrutamento foi diferente de qualquer outro.
Eles vieram de um recrutamento mundial de outros reinos e nunca foram marinheiros antes. Além disso, Ryokugyu e Fujitora parecem ter uma boa relação, com os dois alegremente ignorando Akainu e continuando a serem amigos. Eles parecem ter vindo do mesmo lugar. Se os dois realmente vieram de Wano, isso não apenas explicaria o design japonês do Fujitora, como suas roupas e seu chinelo de madeira, já que em Wano foi o único lugar que vimos pessoas usando calçados assim. E porque ele se cegou, de não aguentar ver seu país naquela miséria que o Kaido deixou. Mas também como a marinha foi capaz de encontrar duas pessoas tão poderosas. Wano é um dos únicos lugares da Grand Line onde pessoas ridiculamente poderosas vivem aleatoriamente. Também existe uma relação entre o Ryokugyu e o Fujitora com o conto de Momotaro, que é uma lenda onde um garoto, com a ajuda de um cão, um macaco e um fazão, vão até a Ilha dos Onis, que curiosamente também se chama Onigashima, para derrotar os Onis e libertar seu vilarejo. O conto de Momotaro é uma referência direta ao arco de Wano, e tanto o cão quanto o macaco e o fazão que acompanharam Momotaro em sua missão fazem referência direta aos almirantes antes do time skip, que são Akainu, o cão vermelho, Kizaru, o macaco amarelo, e Aokiji, o fazão azul. E em algumas versões do conto de Momotaro, afirmam que assim que eles entram na fortaleza dos Onis, dois Onis lutam contra os 3 animais que acompanhavam Momotaro. Esses dois Onis foram notados por terem a aparência de um touro e de um tigre. O touro faz referência ao Ryokugyu, o touro verde, e o tigre ao Fujitora, o tigre roxo. Esses Onis do touro e do tigre possuíam o nome Ushitora, que é bem semelhante ao nome Ushimaru, fazendo mais uma referência do Ryokugyu ao Wano e ao Shimotsuki Ushimaru. Agora que eu já mostrei todos os pontos que Ryokugyu veio de Wano e é filho do Ushimaru, agora eu vou te mostrar que Ryokugyu é o pai do Zoro. Um dos maiores motivos que me fez assistir e reassistir One Piece são os detalhes. Foi algo que me fascinou desde o início. E existem muitos detalhes entre o Ryokugyu e o Zoro, desde detalhes pequenos, como suas cores serem o verde, até detalhes maiores, como suas apresentações. O Zoro e o Ryokugyu foram introduzidos na história exatamente da mesma forma. Quando fomos apresentados ao Zoro pela primeira vez, ele estava no meio do seu desafio com o Helmeppo, de não comer por um mês. Quando fomos apresentados ao Ryokugyu, ele disse que não comia há 3 anos. Os dois foram apresentados fazendo jejum, e isso é muito incrível. Além de que na apresentação do Ryokugyu, ele disse que sim, que quebraria seu jejum e comeria se uma garota fosse gentil o suficiente para alimentá-lo. E é exatamente o que aconteceu com o Zoro. O Zoro momentaneamente parou seu jejum quando uma jovem garota da aldeia trouxe bolinhos de arroz para ele. O Zoro ter um pai almirante não é tão improvável, e eu acharia isso incrível. Todos os chapéus de palha têm seus pais notáveis e famosos. O pai do Luffy é o Monkey D. Dragon, a pessoa mais procurada do mundo e líder do exército revolucionário. O pai do Sanji, Vinsmoke Jude, é o fundador da Germa 66. O pai do Sop é o Yasop, o atirador mais lendário de todos os tempos. O pai adotivo do Frank, o Tom, foi um lendário construtor naval. Então o Zoro ter um pai almirante tem sim muita chance de acontecer. E vamos descobrir isso ainda em Wano. No capítulo 1052, vemos o Ryokugyu chegando em Wano contra a vontade do Akainu. E ele não parece estar ali para lutar. Na verdade, no meu ponto de vista, ele parece ter gostado da notícia que o Kaido foi derrotado. E se realmente ele for um espadachim que lutou contra o Kaido para proteger seu país, isso faria muito sentido e explicaria por que ele está em Wano e foi para lá correndo sem avisar o Akainu.
Mas agora, com a chegada do Ryokugyu em Wano, praticamente confirma um dos pontos mais inacreditáveis que eu comentei em um vídeo anterior, que diz que os arcos de One Piece possuem uma semelhança entre os arcos antes do time skip e os depois do time skip, como Arlong Park e a Ilha dos Homens Peixes, a saga de Alabasta com a saga de Dressrosa, a Ilha de Jaya com a Ilha de Zou, Skypiea e Whole Cake, e Water 7, que possui um paralelo com Wano. No final da saga de Water 7 tivemos o arco pós-Enies Lobby, onde depois de derrotarem todos os oponentes e estar tudo tranquilo, o Garp, o avô do Luffy, aparece, e mesmo ele sendo marinheiro, ele não estava ali para lutar ou prender o Luffy, ele só estava visitando seu neto. Mas quando descobriram que o Garp tinha deixado o Luffy fugir, os seus superiores mandaram ele voltar e capturar o Chapéu de Palha. Eu tenho quase certeza que algo parecido vai acontecer com o Ryokugyu em Wano. Ele chegará em Wano apenas para ver sua terra natal, e não para capturar o Chapéu de Palha. E assim, ele pode se encontrar com o Zoro, revelar seu verdadeiro nome, que ele é um Shimotsuki, e revelar que ele tem algum laço sanguíneo com o Zoro. Neste caso, que ele é o pai do Zoro. Do mesmo jeito que aconteceu com o Garp e o Luffy no pós-Enies Lobby. Mas depois que o Akainu descobrir que ele deixou o Chapéu de Palha irem, ele vai mandar o Ryokugyu atrás deles, assim como aconteceu com o Garp. E os Chapéus de Palha vão ter que sair o mais rápido possível de Wano, continuando sua viagem para a próxima ilha. Eu sinceramente adoraria esse final para o arco de Wano. E bom galera, honestamente eu acho incrível a ideia do Ryokugyu ser um Shimotsuki do país de Wano e ainda ser o pai do Zoro. Acredito que isso vai nos mostrar um pouco mais da história dos Shimotsukis e do Zoro, assim como o antigo arco de Whole Cake nos mostrou mais da história do Sanji, o arco de Wano pode nos mostrar outra parte da história do Zoro, que ainda não conhecemos. E é isso galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo e comenta aqui o que você acha do Ryokugyu ser o pai do Zoro. Se você gostou do vídeo, eu te peço que você deixe o seu like, porque assim eu trago ainda mais vídeos desse jeito e você também vai me ajudar muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho, desse jeito você nunca perde nenhum vídeo novo que eu vou estar postando aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima!